Ok, pessoal. Gravando. Hoje é o que a gente vai fazer terminar de falar sobre a transformada de Laplace. Transformada de Laplace. A gente viu, a vez passada, a gente viu a definição transformada de Laplace, certo? A gente viu via integral, tá? E a gente viu propriedades da transformada de Laplace, quer dizer, como a transformada de Laplace se comporta quando transforma derivadas, tá certo? A gente viu que se você vai transformar, bom, sob as condições de que as transformadas existam, né? A gente viu os teoremas que garantem isso. Como eu falei antes, não é o foco desse curso, quer dizer, no princípio, quando você vai pegar uma questão, eu não estou preocupado, nem espere na prova eu dar uma função e perguntar a você, existe a transformada de Laplace dessa função? Não, as funções que a gente vai tratar aqui, que você pode esperar, são todas que, de fato, satisfazem condições mínimas para que as transformadas de Laplace existam, tá certo? Como esse curso é um curso, como eu já falei várias vezes, um curso de métodos, né? Então, estou interessado que você saiba aplicar o método, tá? Então, a gente viu como a transformada de Laplace atua em derivadas, quer dizer, né, se você pega uma função de t, a transformada é uma função de s, né? A gente também usa ftil, né, etc. Bom, mas então, a transformada da derivada se relaciona com a transformada da função original da seguinte maneira, né? S vezes a transformada da função original menos f no ponto zero. Isso aqui é a transformada da primeira derivada. Transformada da segunda derivada. E tudo a gente viu a vez passada, naqueles slides, né? S quadrado, f tilde s, menos s, f de zero, menos f' de zero. Tá certo? De fato, isso aqui é uma forma geral. Na maioria dos casos, a gente vai estar fazendo aqui questões de segunda ordem. Tá? Equações de segunda ordem. Mas, em geral, é assim, tá? Se vocês eventualmente tiver alguma questão no livro, com ordem superior, acho que não vai ter nenhuma. Mas a derivada de ordem n, se minha memória não falha, f tilde s, menos, aí aqui S, n menos 1, vai decaindo, aí aqui fica o F0, aí depois você vai diminuindo o expoente aqui do S e vai aumentando a derivada, né, a ordem da derivada, até você chegar assim, aqui fica SF, derivada de ordem n menos 2 no zero, menos S ela vai dar zero, derivada de L, F, ordem n menos 1. Sempre termina com uma derivada menos do que a derivada original. Ok? Isso aqui só mais por curiosidade, como eu falei, a gente vai estar sempre fazendo basicamente esses dois casos aqui, a maioria das questões. Tá? Pois bem, e a gente viu transformado Laplace. Sim, curiosidade. Quem fez o que eu indiquei, de fato, fazer os cálculos das transformadas? Alguém? Eu tentei pelo livro, eu sei, teve umas manipulações lá que eu não consegui. Na verdade, Certo, sobre integral, né? certo, Eu certo. ler com outra função, aí eu não entendi um passo lá, não. Tudo bem, mas o importante é tentar e ter feito e ter tido contato, porque depois você vai ler, eventualmente fala com tem monitores já disponíveis, vê se você entende, entendeu? Mas o importante é tentar. Como eu falei, quem não Beleza, beleza. tentou, e quem não tentou ainda, faça aquilo, isso vai ajudar. Não deixe para fazer em cima da hora, tá certo? Deixar fazer em cima da hora é sempre pior, tá? Isso vai ajudando a ceder. Bom, mas aí o que você tem transformadas, sei lá, da função constante igual a 1, é 1 sobre S, eu acho que eu falei algumas dessas. Sei lá, E elevado a t, eu escrevi a vez passada, as principais, né? As principais a gente vai ter que saber. E claro, tem uma tabela, né, que vocês podem usar sem problema. Cosseno e seno, né? Seno de t, a transformada do seno bom, se tiver uma constante aqui, A vezes T, é A sobre S quadrado mais A quadrado. Cosseno é bem parecido, só que a diferença aqui é que tem o S no numerador, né? S ao quadrado mais A
ao quadrado, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico análogos ao seno e cosseno, só trocando o sinal aqui. Esse ao quadrado fica esse ao quadrado menos ao quadrado no denominador. Tá? E os teoremas que a gente viu, esses são também bastante importantes, são de translações, que é o seguinte, a transformada de Laplace, uma translação no lado original, tá certo? Nada mais é que você multiplicar por uma exponencial no lado transformado, né? É menos CS FT ds. Tá certo? E aí, claro, a inversa disso aqui é a transformada inversa dessa função é isso aqui, né? E a transformada de Laplace de multiplicação por f de t, tá certo? Aqui C é positivo, tá, pessoal? Aqui é aquela translação, C é maior que zero aqui, tá? Aqui é qualquer C. Tá? L elevado a CT f de t é a transformada de Laplace transladada por C. Quer dizer, multiplicar por exponencial do lado original é transladada no lado transformado, multiplicar por exponencial no lado transformado é também transladar no lado original, só que aqui a gente tem que dar esse detalhe dessa função que translada C no tempo, tá certo? Que é, se vocês lembrarem, essa função UC, é a função assim, né? Só para vocês lembrarem da vez passada, é a função que é zero quando T não é igual que zero, menor que C, e ela vira 1 quando T não é igual que C. Tá certo? Então, a função é assim. Né? Zero até o ponto T igual a C. Aqui é sempre zero. Aqui é aberto no C, porque no C ela salta para 1. Ok? E quando você tem o C vezes uma função desse tipo, ft menos C, digamos, se eu tiver aqui, né, esse aqui é o gráfico de, digamos, uma função assim, y igual a f, tá t, né? F estou usando t. Tá? F de t. Tá. Desculpa, vocês não estavam vendo bem, né? Agora percebi que eu estava sem ver a tela. Tá certo? Se você tiver uma função assim, tá certo? Essa função UC de t, ft menos c, nada mais é que a translação dela, né, dessa função aqui para t igual a c. Então, você continua, você é zero aqui, e no C, quando ele ligar, vai ser, na escala, o gráfico dessa função, da f. Só a translação para a direita por C unidades, né? Unidades, ou, por um número real C, não necessariamente unidades. Ok? Ok, pessoal? Pois bem, então isso aqui é para usar, vou deixar isso aqui separado para quando precisar usar aqui hoje. Então, o que a gente vai fazer é fazer exemplos de como usar esses teoremas e como resolver problemas de mais um problema, né, que aí a gente vai usar uma função descontínua no lado direito. A gente já resolveu um problema na vez passada com a função contínua, a gente já sabia resolver e viu como é que fazia com a transformada de Laplace, mas vamos ver agora com a função descontínua, quer dizer, uma função que tem essas descontinuidades aqui. Essa é uma das grandes vantagens do método da transformada de Laplace. Tá certo? Então, deixa eu deixar isso aqui para eu precisar ver de novo. E vou... Por exemplo, então vamos lá fazer um exemplo. Como é que se usa... como eu falei antes, a gente vai achar inversas de transformada de Laplace de maneira artesanal, digamos assim. A gente precisa identificar as que a gente já conhece via, né, seja direto, pela fórmula direta, ou seja, usando esses teoremas de translação. Então, essa vai ser a principal coisa para a gente fazer aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Encontrar a transformada inversa de G, vamos dizer, chamar assim, G de S igual a 1 sobre S quadrado menos 4S mais 5.
Ok? Em outras palavras, a gente quer saber quem é a função que, quando você calcula a transformada de Laplace, dá isso aqui. A gente tem que fazer isso identificando com funções que a gente conhece, ou, eventualmente, com esses teoremas de relação. Tá? Então, vamos lá, deixa eu mostrar. Cadê a caneta preta? Aqui. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você pode chutar aqui seria o quê? Tentar frações parciais, né? Mas quando você olha aqui, se você for olhar o discriminante aqui desse polinômio aqui, né, 16 menos 20 dá menos 4, né? Então não tem raiz real, quer dizer, isso aqui não tem como simplificar. Tá? Então, o que resta é tentar identificar, para tentar identificar a função que a gente conhece, quer dizer, o que a gente conhece? A gente conhece a transformada exponencial, que é tipo 1 sobre S menos A, e aí é 1 sobre um polinômio de grau 1, não serve. E o que você tem com o polinômio de grau 2, tá certo? É ou seno ou cosseno, ou seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico, tá certo? Ou seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico. Só um momento. Só um momento, tá, pessoal? Só um momento. Ô, pessoal, de volta. Estão me escutando? Tive que resolver uma Sim, coisa. senhor. Ok, então vamos lá. Voltando. Vamos achar a transformada inversa de g de s igual a 1 sobre s quadrado menos 4s mais 5. Como eu estava falando, isso aqui você não tem o que fazer mais de fração parcial. Isso aqui é redutível, né? Então, a outra forma é você tentar identificar fazendo algum jogo aqui, quer dizer, completando quadrados, tá certo? Então, essa é a coisa que você faz quando você tem a coisa irredutível. Aliás, aqui não é nem completar o quadrado já está completo. Né? Eu vou só escrever o 5 assim. Mais 4, mais 1. Ao invés de 5, eu escrevi 4 mais 1. E agora isso aqui é o quadrado de alguém, né? Concorda? Quem é isso aqui? Quadrado de quem? Qual a expressão aqui? É o S quadrado? menos 2 ao quadrado. S menos 2 é o quadrado mais 1. E aí, pessoal, dessa forma fica bem fácil você escrever. Olha, se você olhar isso aqui, isso nada mais é que, eu vou escrever assim, f de S menos 2 com f de S igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1. Concorda? Se f de S é 1 sobre S ao quadrado mais 1, isso aqui não é f de S menos 2? Sim ou não? Ok para todo mundo? Silêncio quer dizer que está todo mundo entendendo? Isso aqui é bem claro. F de S, se f de S é isso aqui, f de S menos 2 é só substituir S menos 2 aqui. É exatamente isso. Concorda? Certo. Ok? Muito bem. Então, agora vamos ver, ó. Olha só, aí você tem esses teoremas aqui de translação. Tá certo? Você sabe, se você conhecer, você sabe que a transformada inversa de uma função desse tipo né, é você multiplicar por exponencial do lado original. Né? Lembra que isso aqui é equivalente, né, a dizer que E elevado a CT F de T é igual a transformada inversa de F til S menos C. Em outras palavras, se você souber a função que tem transformada igual a F til, você sabe quem é a função que tem transformada igual a F til de S menos C. Ok? Então, quem é a função que tem transformada igual a F? Igual a 1 sobre S quadrado menos 1. Vocês ainda, muita gente ainda não fez problema, então não deve saber, mas isso aqui é o seno. Tá certo? Isso aqui é o seno. A transformada inversa
dessa função aqui é o seno. Tá certo? Então, pois bem, o que acontece? Então, a transformada inversa dessa f aqui, f de s menos 2, não, mas vai ser que E elevado assim, L menos 1, disso aqui, 1 sobre S menos 2 ao quadrado, mais 1. Nada mais é que, aí está aqui o teorema, né? Teorema aqui, deixa eu escrever aqui. Transformada inversa de f, S menos C, nada mais vai ser que E elevado a C menos T, C vezes T, C aqui é 2, 2T, vezes a função que tem transformada igual a essa que está transladada, a essa daqui, 1 sobre S quadrado mais 1. Essa função, a função que tem transformada igual a essa aqui é seno de T. Portanto, a transformada inversa dessa função aqui, g de S, igual a S quadrado, 1 sobre S quadrado menos 4S mais 5, é E elevado a 2T seno T. Perguntas? Tudo ok? Então, esse é o tipo de trabalho que, que a gente vai fazer aqui. É identificar, a gente vai achar transformadas inversas dessa maneira, digamos, artesanal. Digamos assim, você identificando com coisas que você conhece e usando, eventualmente, esse teorema de translação. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui, não tem mais... Anotei aqui algum que seja bem mais relevante. Pronto. Aqui. Vamos lá, achar a transformada inversa de H de S, vou chamar de H de S, igual a 2, S menos 1, E elevado a menos 2S, sobre S quadrado, menos 2S mais 2. Ok? De novo, bom, aí a primeira coisa aqui é uma exponencial, né? É a menos 2S vezes essa função aqui. Você já sabe, então, se você inverter, souber quem é a inversa dessa função, você vai saber quem é a inversa desse produto. Por quê? Por esse primeiro teorema de translação. Tá certo? Se você sabe a inversa dessa f, que seria essa aqui, né? Você vai saber a inversa disso tudo, que vai ser essa expressão, usando esse teorema. Concorda? Então, o primeiro passo aqui, né, isso aqui seria, né, a transformada inversa disso aqui seria, transformada inversa, deixa eu botar aqui, transformada inversa, né, de H, por esse teorema, de H de S. Isso aqui é uma função de T. Tá? Quem seria? Por esse teorema aqui, ela é E elevado a menos 2S, quer dizer, C aqui é 2, vezes essa função. A gente não sabe quem é a inversa dessa função, mas a gente sabe que, se a gente souber a inversa dessa função, essa transformada inversa vai ser dada por U2 de T vezes F, né? Vou escrever assim, vou escrever F pequeno, que a gente não sabe quem é, de T menos 2, onde F é a função tal que é a função que tem transformada igual a essa expressão. 2S menos 1 sobre S quadrado menos 2S mais 2. Ok? Então, é passo a passo, tá certo? Isso aqui é legal, realmente é bem artesanal. Vocês começarem a fazer, pode parecer complicado. É só prática. Quando vocês fizerem, começa a fazer, faz 1, 2, quando fizer 10, já vai estar muito mais simples. Tá certo? É só você identificar isso, translações e multiplicações por exponenciais. Tá certo? Então, em outras palavras, eu acabei de reduzir meu problema, que era inverter, achar a transformada inversa dessa H maiúsculo, para achar e disse, olha, se eu souber inverter essa, eu sei inverter H. Por quê? Porque aí a transformada inversa de H vai ser U2T vezes essa, a função que tem transformada igual a essa, transladada por 2.
Ok, pessoal? Entendido? Então, ok? Posso seguir? Resta agora saber, então, a transformada inversa dessa função. Vamos lá. E agora a gente precisa, né, fazer alguma coisa. Pode ser frações parciais. Era a primeira tentativa. Note que, nesse caso, de novo, o discriminante aqui seria 4 menos 8, né? Dá menos 4. De novo, você não tem como simplificar aqui. Não tem raízes reais nesse polinômio. Tá certo? Portanto, o que resta é completar quadrado. Tá certo? E aqui, como eu disse, aqui já está até completo, né? Já está sobrando, né? Como dessa vez anterior. Se você olhar, essa função aqui é igual, vou escrever assim, né? 2 vezes s menos 1. Aí fica aqui s quadrado menos 2s. Aí o 2 eu escrevo como mais 1, né? E isso aqui é, portanto, 2 vezes s menos 1 sobre... Aqui fica s menos 1 quadrado, concorda? S menos 1 quadrado. Mais 1. E vê, isso aqui nada mais é que, vou chamar assim de G. Isso aqui é G de S menos 1 com G de S igual a 2 vezes S quadrado mais 1. Concorda? Se G é essa função, isso aqui não é G de S menos 1? Sim ou não? Sim. Ok. Então, de novo, e aqui. Aí olha esse teorema. Se eu souber quem é a transformada inversa dessa G, que eu escrevi aqui, eu sei quem é a transformada inversa de G de S menos 1 via esse teorema. Basta eu multiplicar, a transformada inversa vai ser um exponencial vezes a função que tem transformada igual a G. Concorda? Mas essa aqui a gente sabe. Essa aqui a gente sabe. Essa aqui é o cosseno. 2 vezes o cosseno. Né? Transformada mais transformada de 2 vezes cosseno de t é igual a 2 vezes S sobre S quadrado mais 1. Assim, o teorema agora é esse. Vamos usar esse aqui, ó. Tá certo? Então, a transformada inversa, né? Tá aqui. A inversa dessa translação é multiplicar por exponencial no original. Então, quem está aqui agora seria G pequeno, ao invés de FT aqui. Não é isso? Então, L menos 1 de G pequeno de S menos 1. C igual a 1. Então, a transformada inversa, né? Menos 1 de G de S menos 1. Tá certo? Que é transformada inversa de 2 vezes S menos 1 sobre S menos 1 quadrado mais 1. Essa transformação, isso depende de S, eu não vou botar aqui só para não carregar tanta anotação. Tá certo? A transformada inversa disso aqui, né? Olha o teorema aqui. Deixa eu ver se está muito baixo. Olha o teorema. Transformada inversa de G de S menos 1 vai ser E elevado a C aqui é 1, né? E elevado a T. Tem um 2 aqui, não é isso? E elevado a T. Bom, depois vou escrever os dois já. E elevado a T vezes a função que tem transformado igual a G. Mas a função que tem transformado igual a G é essa aqui. 2 vezes S sobre S ao quadrado menos 1. Portanto, isso aqui é 2 vezes E elevado a T vezes E. Desculpa. 2 vezes, a que tem é 2 cosseno T. 2 vezes E elevado a T, cosseno T. Ok? Encontramos, portanto, a função que tem transformada igual a essa expressão. Agora é só usar isso que a gente escreveu aqui em cima. Tá certo? Então, o que a gente quer, eu vou escrever aqui ó.
O que a gente Isso tem alguém é falou no chat ali, ó. tirar o plano de trabalho para mais para a esquerda, esquerda ou direita? Aqui. Isso aí? Deu certo? É isso, né? Tava escondido alguma parte, não é isso? Ok? Posso seguir? Acho que sim, né? Tá todo mundo vendo? Acho que Agora tá tá bom. enquadrado, né? Tá enquadrado, né? Bom, beleza. Então vamos lá, de novo. Então, estava aqui. Vocês precisam me avisar bem, porque às vezes eu vou e fica saindo do lugar e eu não estou olhando a tela direto, então eu estou olhando aqui, né? Pois bem, voltando, só para retomar. A gente, então, vamos resumir. A gente queria achar a transformada inversa disso aqui. A gente aplicou o primeiro teorema e viu que a transformada inversa disso aqui é U2 vezes FT menos 2, onde F é a transformada inversa dessa daqui. A gente fez as contas, usou esse teorema, outro teorema de translação e viu que a transformada inversa de 2S menos 1 sobre S ao quadrado menos 2S mais 2 é 2 elevado a t cosseno t. Agora, basta a gente aplicar isso aqui. Transformada inversa, eu vou só escrever de novo, transformada inversa de H é isso aqui, né? Que a gente queria. 2 vezes S menos 1 menos 2S, S quadrado menos 2S mais 2, tá certo? Transformada inversa de H é U2 de T vezes FT menos 2, onde mas só que F é a função que tem transformada, né, igual a isso aqui, que é 2 vezes E elevado a T cosseno T, só que transladado por 2. Então isso aqui vai ser vezes o T vezes 2 vezes E elevado a T menos 2 cosseno de T menos 2. E essa é a solução. Se você quiser, fica mais elegante colocar a constante antes, né? Eu acho. É usual, né? Mas tá certo de todo jeito. T menos 2, cosseno T menos 2. Ok, pessoal? Pode parecer complicado em princípio, não é. É prática, tá? É prática. Certo? Perguntas? Me falaram isso na segunda unidade de cálculo 1, professor. Eu tirei 4,7. E eu pratiquei. Mas agora você pratica mais um pouquinho. Você praticou pouco. Eu pratiquei bastante, professor. Que é isso? Mas o bastante não foi bastante. É isso, faltou mais. Entendeu? Bastante não é suficiente, né? Exatamente. O bastante, nesse caso, não foi suficiente. Não foi bastante. Professor, Certo? Oi, pode falar. A maioria dos exemplos vão ser assim, completar quadrado, haha. Todos, exatamente. Sério? Só isso. Ou Aí completar na quadrado, prova a gente ou não vai frações ter uma... espaciais. Então você vai ver que lá na lista de exercícios do livro, é tudo assim. Ou completar quadrado ou fração parcial. Basicamente isso. E Certo. fazer alguma manipulação para você identificar com alguma coisa que você conhece. Ô, mas não tá pesado na manipulação de novo, não, por favor, viu? Mas, rapaz, Não é pesado, não. Eu não sei o que é pesado, exatamente. Eu não sei o que é pesado a manipulação. É o que o senhor fez na prova. O cara chega na resposta certa, mas não é certo. É isso, cara. Aí tá dando. Sendo quadrado de x, pô. Cálculo 3 a gente teve que usar isso também, esse negócio aí. As integral de seno quadrado de x, vamos zerar. Tá vendo? Eu tinha esquecido, eu dei meia hora para conseguir manipular tudo. Eu fiz a prova rapidinho, o que demorou foi manipulando. Agora que o professor vai brincar mesmo com manipulação. Pois é, agora que é bom, né? Não? Essas coisas. Não, pra que o professor quer reprovar a gente? Olha que coisa bonita. Quer reprovar, rapaz. Eu quero que todo mundo seja aprovado, rapaz. Que todo mundo seja aprovado, você tá doido? Professor, mas assim, agora uma curiosidade. Tem um colega meu que fez matemática, ele disse que tinha uma cadeira de matemática própria para ver equação diferencial ordinária. Tem uma para ver, tipo, para estudar mais forte e transformada de Laplace também? Ou só seria... Não. Talvez, não, eventualmente talvez tenha, eu não sei de cabeça, porque eu não conheço muito de cabeça assim, talvez tenha alguma coisa que seja tipo métodos de matemática aplicada, qualquer coisa assim, sabe? Isso era o que tinha na minha graduação, que não foi aqui. Que graduação? Talvez tenha aqui, eu não tenho certeza. Mas isso hoje em dia na internet você olha. Isso talvez uma cadeira tipo métodos de matemática aplicada, geralmente é alguma coisa assim de método, sabe? Vou até perguntar ele depois. Entendeu? Pois é.
Tem sim, uma cadeira só de EDO, equações diferenciais ordinárias, mas eu não sei se trata, eu diria que não trata de transformada de Laplace. O meu chute seria que não, que é uma coisa mais teórica de existência e unicidade, alguns teoremas importantes de EDO. E tem uma também que trata só de equações diferenciais parciais. Também tem isso, a gente vai falar um pouco de equações diferenciais parciais, a gente vai falar, quarta-feira já começa. Tá certo? Quarta-feira a gente já começa. Professor, pode falar, diga. Essas transformadas, no geral, elas são tabeladas, tipo como eram as integrais em cálculo 1? Não, você tem essas tabelas assim mais simples e tem uma coisa mais teórica, mas para as funções mais simples tem, né? Essas tabelas aí, tranquilo. Uhum. E tem uma expressão mais teórica para transformada inversa, por exemplo. Não é porque foge um pouco do escopo desse curso, porque você tem é uma coisa que funciona no plano complexo, sabe? Você tem que falar de funções de variáveis complexas, não são só funções reais, para você ter uma expressão para a inversa. Tá? Por isso que a gente não trata aqui, foge um pouco do escopo. Mas tem mais coisa aí para se estudar, se você tiver interesse. Tá? Agora, isso aqui é uma coisa muito usada, tá? Vocês vão ver, eventualmente, acho que quem for de engenharia elétrica, eletrônica, vai eventualmente ver, alguma hora, precisar usar, sabe? Tanto isso como a transformada de Fourier, que a gente não vai falar aqui, mas vai falar de séries de Fourier, que seria, digamos, o primeiro passo para a transformada. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Mesmo em aplicações, em engenharia e tal. Pois bem, vamos fazer mais um exercício? Mas é só isso, tá certo, pessoal? O que é? Vamos fazer um exercício agora de realmente, de novo, resolver a equação diferencial? Vamos lá, resolver um problema valor inicial, né? Lá, vamos fazer aqui y2' mais y igual a f de t, y0 igual a 0, y' de 0 igual a 1, e f de t é uma função descontínua. Como eu falei, essa é uma das grandes vantagens da transformada de Laplace. Você, de uma tacada só, pode tratar uma função descontínua como terminal homogêneo, do lado direito, com força, né? Π sobre 2, a partir de Π sobre 2, isso aqui vira 0. Tá? O primeiro ponto, então, você precisa saber transformar, né? Lembra como é que se resolve o problema de valor inicial, né? Você vai aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Você sabe transformar esse lado, porque sabe como é que a transformada atua em derivadas, e precisa saber transformar essa função. Certo? Essa função. Primeira coisa, então, você vai ter que escrever essa função como uma função que você saiba transformar, quer dizer, em termos dessas funções degrau, né? Tá certo? Como é que é essa função aqui? F de t é assim, né? F de t, aí ela é constante igual a 1 até π sobre 2. Que seria π sobre 2. É aberto, né? Π sobre 2. A partir de π sobre 2, digamos, ela desliga, seria uma coisa assim, né? Vira constante igual a 0. Né? Se aqui fosse uma coisa de um circuito elétrico, alguma coisa dessa, você teria corrente até o tempo t igual a π sobre 2, depois você desliga o interruptor, tá certo? E depois vira 0. E aí você quer saber como é que essa equação diferencial se comporta com essa... Às vezes você olha isso como uma força externa, uma coisa atuando externamente ao sistema que está governado pela equação diferencial, fisicamente falando. Tá? Então, essa aqui é o gráfico dessa função. E aí, o primeiro passo é, me diga aí como é que eu escrevo essa função aqui em termos de uma U dessa. Claro, a U vai ter que ser U de π sobre 2, né? Que ela tem a descontinuidade exatamente no π sobre 2, né? Como é que F está relacionada com essa U π sobre 2? Ft é igual a quanto? Como é a U de π sobre 2? U de π sobre 2, como é que é? Ela é 0 até o π sobre 2. Depois ela vira 1. Agora ficou fácil, né? E F é o contrário, né? F é 1, depois vira 0. A relação de F com o π sobre 2. Ninguém?
Alguém acordado ainda? Acordado tô, só não sei. Exatamente. Também. Olha essa aqui, pessoal. Não é só eu tirar um daqui que vira exatamente o comportamento, é isso aqui, ó. 1 menos 1 de π sobre 2. Vê isso. U de π sobre 2, quando t tiver entre 0 e π sobre 2, essa U de π sobre 2 é 0, concorda? Então F é constante igual a 1. É exatamente esse comportamento. Quando t chega a π sobre 2, isso aqui vira 1. Então F vira 0. Então essa função é exatamente 1 menos 1 π sobre 2. Tá claro? Então, tá claro? Tá claro isso, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos, não entendi. O senhor explicou e a gente não entendeu do mesmo jeito. Olha, como é que é U? U de π sobre 2. Como é que é essa função U? Essa função é 0 quando t estiver entre 0, né, maior ou igual que 0, e estritamente menor que π sobre 2. Ela é 1, no caso, né? 0. Ué. Mas não tá ali na FT que é 1. Não. Sim, essa função é a função F. Isso aqui eu estou escrevendo a U de π sobre 2. São duas funções diferentes. A relação entre elas duas é isso aqui. Essa é uma função, essa é outra. U de π sobre 2 é assim, é 0, quando t for maior ou igual que 0, menor que π sobre 2, e depois vira 1 quando t é maior ou igual que π sobre 2, ok? Ok. Então esqueça por enquanto essa F que eu escrevi aqui. Como é que você só tem essa expressão de F. Tá certo? Verifica o que é que acontece com essa expressão aqui. 1 menos U de π sobre 2. Quando t estiver entre 0 e π sobre 2, estritamente menor que π sobre 2, U é igual a 0. Concorda? Qual é a dificuldade de vocês? Tentem me dizer exatamente. Sim. Aí o Para vira explicar. 0. Porque... Analisando essa outra de U de olha π. aqui. Olha, Tá pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a função U de π sobre 2 é 0 sempre que o tempo t, seja qual variável for, estiver entre 0 e π sobre 2. Quando o tempo chega a π sobre 2, ela vira 1 e vira constante igual a 1. Resta a vida. Ok? Entendi. Então eu pergunto, o que é que acontece então com isso aqui? Com essa expressão 1 menos isso. Quando o t estiver entre 0 e π sobre 2, isso aqui é 0, e essa expressão, portanto, é 1 menos 0, que é igual a 1. Concorda? Concordo. Sim. Concordo, professor. Aqui, ó. Quando o tempo chegar em π sobre 2 e passar de π sobre 2, a partir de π sobre 2, essa função aqui é 1. Portanto, essa expressão aqui vira 1 menos 1, que é 0. 0, que está aqui. É exatamente essa função que eu escrevi aqui. Melhorou agora? Agora eu entendi. Bastante. Aí você tira umas funções da cartola aí, aí só passa com todo mundo. Aí por uma questão da prova, a gente leva meia hora para entender. Por isso, não, você leva meia hora porque não está praticando. Aí você precisa, tem vários e vários exercícios aí no livro, só para você identificar e escrever funções assim descontínuas em termos dessas U's. Tá certo? Então, treinar. Tá certo? Só para identificar isso. Tá certo? Tem até casos mais complicados, tem casos mais difíceis. Assim, um pouquinho mais difíceis, mas um pouco mais complicado. Então, precisa treinar. Tá certo? Esse é o ponto. Passaram aqui? Todo mundo concorda? Então, o que a gente tem é aquele problema que eu tinha, já pelo menos resolvemos o primeiro passo para resolver foi escrever em termos da U, que eu sei como inverter. Então, vamos ver. Isso, eu cheguei em umas contas aqui que... Essas aqui tem que ficar lá. São minhas. Vamos lá. Vamos lá, então.
O problema agora, temos o problema que é y duas linhas mais y igual a f de t. F a gente acabou de escrever como u, 1 menos u pi sobre 2 de t. Ok? Y no zero igual a 0, y' no zero igual a 1. Agora vamos lá. Transformado de Laplace, os dois lados. Transformado de Laplace é um operador linear, portanto, transformado de Laplace de y duas linhas mais y é igual a transformado de Laplace de y duas linhas mais transformado de Laplace de y igual a transformada de Laplace, né, de 1 menos transformada de Laplace u pi sobre 2t. Portanto, isso aqui fica transformada de Laplace segunda derivada s ao quadrado y tio de s mais y tio mais, desculpa, S, minha memória me lembrar, S vezes Y do zero, isso, mais Y' do zero, ok, né? Mais Y tio, né? Essa é a própria transformada de Laplace. Não vou escrever a dependência do S, só para não ficar tão pesado, escrevi aqui, mas não vou escrever aqui não, tá? Igual, transformada da constante igual a 1, é 1 sobre S, transformada de u pi sobre 2 é u menos pi sobre 2 menos pi sobre 2 S sobre S. Isso. Ok? Certo? Transformada dos dois lados. Aqui eu acho que eu vou... Bom, eu vou usar depois, deixar esses teoremas aqui. Vou usar depois. Tá certo? Ok, pessoal? Aqui? Então, muito bem. Então, vê o que é que eu tenho. Transformada y tio aqui, eu fico com S ao quadrado mais 1, que é S ao quadrado y tio mais 1 vezes y tio. É igual. Aqui, y de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Certo? Y' de 0 é igual a 1. Parece 1. Ok? Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Alguém identifica o que é? Alguém tem memória boa o suficiente para lembrar? Tem uma coisa errada. Sabe o que é? Eu botei o sinal errado aqui. Ó. Isso aí é o... Isso aqui é menos, isso aqui é menos. Polinômio característico da... Ih, professor, você colocou o negócio errado, menos 2. Aonde menos 2? Não, menos 2 na sua pontuação. Tá bom. Tá certo. Exatamente. Só que eu corrigi antes do final, né? Aí não chegou ainda na hora da correção. Tá certo? Vou só refrescar vocês aqui. Tá aqui, ó. Aqui tá certo. Bom, em algum lugar escrevi. Aqui, ó. Alguém aqui. Tá? E aí, quando eu escrevi ali, escrevi S menos F0, S ao quadrado menos, é menos aqui, tá, pessoal? Tá aqui. Então, eu fico com S ao quadrado, S ao quadrado mais 1, aí aqui tem menos 0 e menos 1 desse lado. Portanto, 1 vai para o outro lado, ok? 1 vai para o outro lado, então vai ficar 1 sobre S menos menos π sobre 2 S sobre S. Tinha menos 1 aqui, vai mais 1 do outro lado. Ok? Portanto, y tio de S é igual a 1 menos menos π sobre 2 S sobre S vezes S ao quadrado mais 1 mais 1 sobre S ao quadrado mais 1. Concorda? Tudo certo até aqui, pessoal? Matheus, me senti tão burro agora. Que hora, Matheus? Não foi agora não, já faz tempo, né? Foi naquela hora do π sobre 2? Precisa. Esse aqui tá ok, né?
Ok, pessoal, para todo mundo? Ok, ok. Tá? Infelizmente vou ter que praticar, né? Mas tá ok. Sim, exatamente. Aí você quer ser o gênio de olhar isso aqui e dizer, pô, tá bom, eu sei fazer aqui, não, tem que praticar. Né? Esse é o foco, né, professor? Bater o olho assim, saber fazer 100% dos casos. Mas precisa praticar, exatamente. É isso. Aí, vê só. Bom, agora a gente sabe, a gente quer resolver esse problema, e a gente sabe, olha, eu não conheço o Y ainda, mas eu sei quem é seu transformado de Laplace. Transformado de Laplace Y, da função que eu quero encontrar, é igual a isso aqui. Então, o que a gente precisa é inverter, achar as transformadas inversas de cada um desses termos. Né? Em outras palavras, você precisa achar a transformada inversa de 1 sobre S quadrado mais 1, transformada inversa de E menos π sobre 2S, S sobre S vezes S ao quadrado mais 1, e de 1 sobre S quadrado mais 1. Tá certo? Em outras palavras, né, você precisa, né, Y, né, ter a função que você está procurando vai ser transformada inversa. Vou botar aqui só para vocês verem, né, que eu estou copiando. Transformada inversa de 1 sobre S quadrado mais 1, mais, desculpa, menos, né? Menos. Menos π sobre 2, S. S sobre S quadrado mais 1, mais transformada inversa de 1 sobre S quadrado mais 1. Só achar cada uma dessas transformadas inversas. Ok? Vou ver de novo onde está Tá certo? Deixa eu ver onde está de novo aqui o teorema de translação que eu quero estar usando. Deixa eu ver. Aqui não está, não. Aqui. Pronto, de novo. Deixa eu ver. Aqui. Teorema de translação. Primeiro, bom, isso aqui é direto. Direto da tabela. Isso aqui quem é? Lembram? Já fiz isso uma vez, pelo menos, hoje aqui. Seno, exatamente. Aqui é menos 1, né? Essa daqui é seno T. Sem problema. Agora precisa saber essa e saber essa. Se souber essa, sabe essa. Concorda? Por quê? Porque a gente usa, né? Por quê? Porque essa daqui nada mais é que E elevado a menos π sobre 2 vezes S vezes essa. Tá? Aí você usa esse teorema aqui. Tá claro? Então, sabendo essa, a gente vai saber essa por esse teorema. Entendido? Então, o ponto é só saber quem é essa daqui. Aí a gente precisa identificar com alguma coisa que a gente conheça através de frações parciais, nesse caso. Nesse caso, porque a gente tem raízes aqui, tranquilo, né? Com o terceiro grau vai ter raiz, né? Pelo menos uma raiz aqui, que é o S igual a 0, né? Que é exatamente o que tem. Então, frações parciais. Então, para a gente tentar escrever em uma maneira que a gente identifique mais facilmente as funções. Como é a fração parcial aqui? Constante sobre S mais... Tem mais aqui, pessoal? B sobre S ao quadrado mais 1? Não. Por quê? Porque aqui não é um polinômio de grau 1. Isso aí é 2. Então, você precisa de ter um grau a menos em cima. É BS mais C. Lembra disso? Frações parciais? É importante, hein? Eu falei, é importante saber os cálculos de antes, né? Certo? Refrescando a memória de vocês. Quando você tem um termo quadrado irredutível, na expansão em frações parciais, você bota um polinômio de grau 1 a menos. É o que acontece aqui. Porque aqui é o grau 1, o polinômio de grau 1 a menos seria uma constante. Aqui, como é grau 2, não tem raiz, aqui tem que ser BS mais C. Certo? Polinômio de grau 1. Isso aqui vai dar S quadrado mais 1, aí fica AS quadrado mais A, mais BS quadrado mais CS. E aí, esse polinômio aqui tem que ser igual ao polinômio constante igual a 1, portanto, A igual a 1, né? É o termo constante. C vezes S, não tem termo C com S aqui, C igual a 0. E não tem termo também com S ao quadrado. A mais B, portanto, igual a mais B igual a 0, portanto, B igual a menos A,
e menos A é menos 1. Em outras palavras, isso aqui pode ser escrito como A é 1, né? Sobre S menos S, o B é menos 1, não é isso? S sobre S quadrado mais 1. Portanto, aí agora ficou fácil, né? Transformada inversa de 1 sobre S, S quadrado mais 1. Isso aqui é uma função de T. Vocês podem, não é necessário colocar, às vezes fica muito pesado a anotação. Né? Desde que você saiba o que está fazendo, não tem problema não colocar. Tá? Transformada inversa, isso aqui vai ser transformada inversa de 1 sobre S, menos a transformada inversa de S sobre S quadrado mais 1. Essa daqui é constante igual a 1. Tá certo? A transformada inversa dela, a transformada de 1 é 1 sobre S. E essa daqui é o cosseno T. Ok? Portanto, essa transformada inversa a gente acabou de descobrir. É 1 menos cosseno T. Resta apenas escrever quem é essa, usando aquele teorema de translação. De novo, deixa eu botar aqui outro papelzinho aqui, tá esse aqui em cima. Tá? Resta apenas escrever quem é, depois eu junto tudo, tá? Transformada inversa de menos π sobre 2s sobre s ao quadrado mais 1. Sabendo já a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1. Aí você olha para o teorema de translação, e você tem, olha, vai ser, bom, você está multiplicando por exponencial desse lado, do lado transformado. Então, a transformada inversa disso aqui é igual a isso aqui. Tá certo? Então, você está multiplicando aqui do lado transformado por E elevado a menos π sobre 2s. C é, portanto, π sobre 2. Tá certo? E aí você vai ter, por exemplo, a transformada inversa disso aqui vai ser U π sobre 2 vezes T vezes a função que tem transformada igual 1 sobre S, S quadrado mais 1, transladada por π sobre 2, T menos, porque o C é π sobre 2. E essa função a gente acabou de achar é 1 menos cosseno T. Aqui. Então, essa função vai ser 1 menos cosseno T, transladado por π sobre 2. Cosseno de T menos π sobre 2. Ok? Isso aqui pode ser escrito, se você preferir, redução ao primeiro quadrante, né? Se você quiser, isso aqui é igual a cosseno de T menos π sobre 2. É igual a quanto? Ninguém? É seno T, concorda ou não? Basta... é defasado de π sobre 2. Exatamente. Redução ao primeiro quadrante. Mas se você quiser, só basta usar o seno da soma, o cosseno da soma. Né? Se você quiser, vou botar aqui com um asterisco, cosseno de T menos π sobre 2. Isso aí seria cosseno T, se você quiser fazer, digamos, algebricamente, né? Cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, né? Aí seria cosseno de π sobre 2. A menos B, aí tem um mais aqui, né? Por cosseno. Mais seno T, seno π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 igual a 0, seno de π sobre 2 igual a 1. Aí isso aqui dá seno T. Ok? Portanto, a função que nós queríamos, eu vou mostrar a vocês aqui, aqui, ó. A solução, portanto, do PVI, do problema de valor. Solução do problema de valor inicial, que a gente queria é y de t igual a transformada inversa de 1 sobre s, s ao quadrado mais 1, que a gente achou aqui, 1 menos cosseno t, 1 menos cosseno t, menos transformada de e elevado a menos π sobre 2s sobre s, s ao quadrado mais 1, que a gente acabou de achar, é o π sobre 2 t vezes 1 menos seno t, mais a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1, que nada mais é que seno t. E é isso aí.
Ok, pessoal? Perguntas?